bom, como sempre peço, tenha sempre esse capricho com a sua vida espiritual, sempre voltar a ouvir a palavra, porque ajuda muito. Jesus está na sua vida ou Ele é a sua vida? Lembre-se que quando o Senhor está nos levando para um outro nível, tem coisas que não podem ir. Então, se Ele está trabalhando algo, em alguma área, é fundamental que você tenha discernimento e se submeta. Lembre-se que nós temos que fazer escolhas o tempo todo. E essas escolhas precisam ser feitas no Espírito, para que você seja bem-sucedido. Porque todos nós temos um passado, mas muitos futuros. Tem muita coisa aí. E nós não podemos simplesmente caminhar para a velhice. Você tem que estar caminhando para chegar num lugar extraordinário, como foi garantido pela palavra. No nome de Jesus. Agora, no encerramento, é uma palavra extraordinária também, de vitória para nós, que está em Números 22. Vou começar a ler do 1 ao 6, e depois leio, vou passando para o restante. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. A fama já tinha chegado lá. E Moabe teve medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian, já começaram a conversar entre eles: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. E se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. É interessante que ele usa assim, ó, ele mesmo fala: talvez eu tenha condições de derrotá-lo. Isso aqui, essa passagem, quando Deus nos dá, ela é sempre... Você deve guardar, anotar, guardar na sua Bíblia, mas deixe para anotar para o restante, porque ainda tem muita coisa boa. Porque conta a história de um rei que, quando viu Israel, que estava vindo, já tinha saído do Egito, vivido muitas coisas, e por onde eles passavam, eles eram vitoriosos, porque Deus era com eles. Eles enfrentaram suas batalhas, porém, em tudo eram vitoriosos. E aí, quando eles chegaram nesse lugar, em Moabe, esse rei, que já tinha ouvido falar dos amorreus, do que tinha acontecido aos amorreus, que tinham, como Israel tinha lutado contra eles, e a vitória que havia tido, teve medo, e por covardia e uma maldade, decidiu, ao invés de enfrentar aquela situação,
da maneira, bom, já que eu tenho que enfrentar, vou enfrentar de uma maneira justa? Não. Ele mandou uma mensagem para um profeta corrupto. Quando se fala de Balaão, estamos falando de um mercenário, de um corrupto, de um sujeito que era o dinheiro que o movia. E ele mandou essa mensagem para o Balaão. E disse, olha, eu preciso que você venha para enfraquecer esse povo com feitiço. Pode ser aqui ele falava de uma maldição, mas aí cada um trabalha de uma maneira para enfraquecer, tentar enfraquecer o outro. Porque ele sabia que ele não podia vencer Israel. Por quê? Porque Deus era com Israel e a fama já tinha corrido. Outros tinham tentado, outros já haviam se levantado, já tinham se levantado contra Israel e tinham sido derrotados. E ele agora temia também. Então, o que eu vou fazer? Mandou uma mensagem para o Balaão para vir, para fazer uma maldição, lançar uma maldição, que aí você pode abrir isso aí para a vida, para a sua vida. Às vezes as pessoas acham que elas vão poder te enfraquecer de alguma maneira. E elas se levantam de alguma forma, elas criam situações várias achando que vai te enfraquecer. Mas lá no fundo ele mesmo sabia que não, porque ele disse, talvez, quer dizer, a pessoa pega um problema muito maior, ele pegou um problema muito maior para a vida dele, e ele nem tinha certeza que aquilo ia dar certo, e ele foi lá e pegou aquele problema para ele. Porque lá no fundo ele sabia, eu não vou derrotar Israel. Lá no fundo, ele sabia. Mas o diabo engana. E fez com que ele acreditasse que, de alguma maneira, ele ia, no caso dele, ele ia ser o primeiro a ter êxito contra Israel. O primeiro. Mas quem sabe agora eu tenha êxito contra Israel. Mas ele mesmo aqui, ó, talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Talvez, eu nem tenho certeza. Mas talvez, como um feitiço, talvez, se fizer isso, talvez, se fizer aquilo, eles enfraqueçam de tal maneira e eu consiga isso. Só que ele não estava lidando com qualquer pessoa. Você tem pessoas e pessoas. Deuses e deuses. E quando uma pessoa é de Deus, e o Deus dela é o Senhor, diga comigo, é impossível, ela ser derrotada. De novo, é impossível. Completamente impossível. Ela ser derrotada. Então, guarda isso, porque quando situações se levantam, se você não vigiar, você se entrega àquilo. Não todos, alguns já estão bem fortalecidos, mas alguns não. Então, ele se chateia com os levantes, ele se chateia com perseguições, com ofensas, com coisas que se levantam, sei lá, você sabe, abre o leque, o diabo sabe muito bem como usar pessoas sem foco, sem espírito. O Balaque não tinha um foco, ele não tinha Deus como seu Senhor, ele nem sequer tinha confiança nele, ele nem sequer tinha certeza que o feitiço do Balaão podia enfraquecer Israel. Ele nem sequer sabia de nada, ele não tinha certeza de nada. Sabe quando uma pessoa não tem certeza de nada? E ela, ao invés de ficar quieto, ele podia ter ficado quieto, sem problemas para a vida dele. Mas mesmo pelo sim, pelo não, eu vou arriscar, vou contratar Balaão para enfraquecer esse povo. Muito bem. E aí,
o Balaão foi, ele ofereceu muito dinheiro. O que interessava para o Balaão, o que o Balaão queria, era só dinheiro. Infelizmente, ele se apresentava como profeta do Senhor, mas a questão dele era dinheiro. Então, quando o inimigo ofereceu dinheiro, e não pouco, para ele amaldiçoar o povo, o povo dele. Ele não teve problema nenhum de trair o povo dele. Nenhum. Porque algumas pessoas, elas zero de caráter, de integridade. Zero. Mas Israel tinha o Senhor como seu Deus, e a presença de Deus estava lá. E Deus não deixou que Balaão fizesse isso. E começou a várias situações, mas isso fica para outro dia. Essa aqui, Números 23, 7, 11, depois 18 a 21. Então Balaão pronunciou esse oráculo. Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim. Disse ele, venha, pronuncie ameaças contra Israel. Acho muito engraçado quando alguém tenta ameaçar quem é de Deus, né? Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você realmente estiver andando na justiça, for o justo, temer o Senhor, se o Senhor é o seu Deus, de novo, é impossível ser derrotado. Impossível. Então, aqui, ó, o Balaão pronunciou isso aqui sobre Balaque. Vem, ele disse, pronuncie ameaças contra Israel. Amaldiçoe e pronuncie ameaças. Amaldiçoe e pronuncie ameaças. Para enfraquecer esse povo, para eles perderem as forças, e eu derrotá-los. Olha aqui, ó, porque Deus já tinha falado isso com ele. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Coloca uma coisa na sua cabeça. Não importa quem o diabo queira usar, por onde, não importa. Nada disso importa. Quem, de onde veio. Não importa se alguém veio de lá ou veio de cá. Se Deus não aprova isso, se Deus não está nisso, isso não vira nada. Diga, não vira nada. Não vira nada. Porque como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Escuta, ele só conseguiria isso se ele tivesse a aprovação de Deus. E para isso acontecer, aquele povo não tinha que estar no estado totalmente distante de Deus. Contrário, fazendo o que é contrário à vontade de Deus. Então, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Ameaçar, pode ameaçar, fala o que quiser. Eu quero ver ter êxito. Eu quero ver vencer. Eu quero ver chegar a algum lugar. Você, preste atenção nisso. Quantas vezes muitos se levantaram contra Israel, mas quando Israel estava na obediência, não tinha para ninguém, era derrota e mais derrotas para os inimigos. Eles venciam e muitas vezes venceram com poucos, porque a Bíblia deixa isso claro, que Deus pode dar vitória com poucos e com muitos. Ele não depende de nada para dar vitória a alguém.
Se Deus diz não, ninguém pode contra aquele. Mas falou mal, falou isso, falou aquilo, me ameaçou. Bispo, é que é o quê? Você é de Deus ou não é? Você crê em Deus ou não? Estufa o peitinho e confia em Deus. O que é isso? Qual o espírito que Deus nos deu? Coragem. Quando você encontrou uma pessoa que realmente é de Deus, temer alguma coisa, onde? Onde está isso? Me mostra na palavra de Deus, uma pessoa que realmente creu em Deus, ela jamais temeu inimigos maiores do que ela. Quanto mais Balaque, Moabe, que nem era isso tudo, Israel já tinha enfrentado coisa muito pior. Balaque nem se enxergava, tadinho. Muito pequeno perto do que Israel já tinha vencido. Coisinha, sabe? Mosquinha. Coisinha. Tanto que ele estava morrendo de medo. Mas uma mosquinha. Israel tinha enfrentado coisa grande. Inimigo realmente de respeito. Uma coisa é você enfrentar um inimigo de respeito. Outra coisa, um sujeito que ainda tem que pagar para alguém fazer um trabalho, sabe-se lá um feitiço, sei lá o quê, para enfraquecer espiritualmente, desanimar o povo, adoentar, sei lá o que ele esperava que Balaão ia fazer, para ele poder conseguir vencer Israel. Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Quer dizer, sabe aquele tipo de gente? Por que o Balaque estava incomodado com Israel? Porque para onde ele olhava, ele via Israel. Quando Deus é com uma pessoa, ela é aquela luz que ninguém pode esconder. Veja um povo que vive separado. Vai mexer com gente separada. E não se considera como qualquer nação. Ô Balaque, você mexeu com um povo separado. Isso não é qualquer nação. Diga, eu sou um separado. Eu não sou qualquer um. Você é um separado, você não é qualquer um. Uma coisa é o sujeito mexer com quem não tem Deus como seu Senhor. Outra coisa é mexer com gente separada, 7 horas de jejum. Eu estou de pé desde as 5 da manhã. Tem dias que eu levanto mais cedo no domingo. E que horas que eu deitei? Mais de meia-noite. Você vai falar, então eu dormi pouquinho, porque de sábado é bem puxado para mim. 7 dias por semana é para o reino. Você está aqui. Eu não sei que horas que você chegou, mas você está aqui firme o dia inteiro, buscando a Deus. Você não é qualquer pessoa. O diabo não vai se levantar e achar que vai mexer com uma pessoa que busca a Deus e ele vai terminar bem. Eu nunca vi. E eu tenho 47 anos. Eu nunca vi. Eu já li a Bíblia de ponta a ponta e eu não encontro nada nem perto disso. Mexeu com o povo de Deus. Você mexeu numa caixa de marimondos. Você vai mexer num grande problema. Você vai pegar um problema. Por isso que sempre na Bíblia você encontra, não mexa com quem é de Deus. Você não lembra? Até o Davi não mexeu com Saul, porque disse, eu não toco no ungido, porque eu sei que eu vou pegar problema. E olha que o Saul estava longe de ser uma beleza nas mãos de Deus, um desconcertado. Mas ele sabia, tem coisa que eu não posso fazer.
e eu não vou arriscar. Então, ele era visto, Israel era visto à distância. Veja um povo que vive separado e não se considera qualquer nação. E quando você não se considera qualquer nação, porque você sabe quem você é em Cristo, diga: eu sei quem eu sou em Cristo. Então, você não é qualquer um. Você sabe quem você é em Cristo. Você é um lavado, remido no sangue de Jesus, tem a cobertura do sangue de Jesus. Então, você sabe que há uma proteção especial sobre a sua vida. Você sabe disso. Quando uma pessoa tem vida com Deus, ela sabe. Ela não teme nada. Sabe quem é que teme? Aquele que não tem vida com Deus. Porque quando ele tem vida com Deus, o olhar dele não baixa por nada e o peitinho dele fica estufadinho. Entendeu? O que há? Não se considera qualquer nação. Você não é qualquer um. Quem pode contar o pó de Jacó? Ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu, olha isso aqui. Morra eu a morte dos justos. Ele está falando de Israel, o corrupto. E seja o meu fim como o deles. Ele foi obrigado a pronunciar isso aqui. Ele era corrupto, mas ele estava dizendo: Israel é tão forte, é tão grande, que ninguém pode contar nem o pó de Jacó. Nem a 4ª parte de Israel. Porque ele é grande, ele é forte. Isso quer dizer, esse é um povo muito forte. Estava falando morte dos justos. Morra eu a morte dos justos. Está dizendo que eu tenho a mesma morte deles. E ele estava dizendo aqui: seja o meu fim como o deles. Porque ele sabia que o final de Israel era de vitória. O final daquele povo era abençoado. Então ele estava dizendo: eu quero o fim desse povo. Eu quero ter o fim desse povo. Tenha eu o fim deles. Diga: o meu fim será glorioso. As pessoas desejarão ter o meu fim. Uau! Então Balaque disse a Balaão: adoro isso. Tadinho do Balaque, né, gente? Que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você não faz nada, mas você nada fez senão abençoá-los. Quando essa situação começou, Israel estava num nível de bênção. Quando terminou, Israel estava 3 vezes, isso é bíblico, 3 vezes mais abençoado. Se algo está acontecendo na sua vida, ou você vai se deparar com isso por esses dias, você já recebeu a palavra. No final disso, você vai sair 3 vezes mais abençoado. Isso veio na sua vida, ou isso virá para te abençoar mais, para te levantar mais, para te exaltar, para te colocar num nível mais alto. Entendeu? Por isso que eu falei outro dia sobre o Golias, que Golias sim era até um inimigo de respeito. Mas sem o Golias, o Davi nunca teria se tornado o que ele se tornou. Então, assim, há situações que vêm na vida só para te promover. Por isso que você tem que parar de temer problemas. Tem crente que ainda teme muito, teme o diabo, teme problemas, teme ameaças, teme falatórios, teme perseguições, teme ladainhas. Você não tem que temer. Você não tem que se importar com nada disso. Ai, bicho, mas o quê? Você é uma pessoa de Deus. Você tem um Deus muito forte para você dar importância a essas coisas. Você tem um Deus muito forte. Você tem que ter isso no seu espírito. Se você se abate, tem alguma coisa errada aí.
porque não é para ser assim. Então ele pronunciou, 18, este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Olha o que ele foi obrigado, olha o que o Balaque ainda teve que ouvir, teve que dormir com essa. E o próprio Balaão, que ele pagou para amaldiçoar, só abençoava. E agora, mais uma vez, entrega essa palavra que foi assim. Uma pancada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falha e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? O que é que Deus nos prometeu? Um mover grandioso, uma transformação grandiosa. Salmo 126, você vai terminar com a boca cheia de riso. Acaso Deus é homem para que minta? Onde você viu isso? Se ele está te prometendo que você vai sair mais abençoado, você vai. Se ele tem te prometido vitórias, é o que você vai ter. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Você está enganado. Recebi uma ordem para abençoar. E agora você vai pegar isso com muita força. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Deus liberou uma bênção para a sua vida e isso não será mudado. Recebi uma ordem para te abençoar e ninguém pode mudar isso. Há uma bênção sobre a sua vida, há um selo de bênção, há uma marca de bênção na sua vida. Você foi marcado com a bênção do Senhor e isso não pode ser mudado. Ninguém pode mudar, ninguém pode arrancar a marca da bênção, ninguém pode tirar isso de você. Há uma bênção para você que ninguém pode tirar. Ninguém. Para quem estava preocupado, para fechar, nenhuma desgraça se vê em Jacó. Nenhuma desgraça se vê na sua vida. Você precisa temer que não virá nenhuma desgraça para você. Nenhum sofrimento em Israel. Você não precisa temer algum sofrimento. O Senhor, o seu Deus, está com eles. Diga, Deus está comigo. E aqui, ó, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Havia uma aclamação de rei, quer dizer, o próprio Deus está dizendo isso. O próprio Deus disse isso. Eu estou no meio deles. E onde eu estou não tem desgraça, não tem sofrimento, tem bênção. Então, você acabou de receber uma palavra estrondosa. Não se vê nenhuma desgraça na sua vida. Não espere por nada. Nenhuma, mas eu estou vivendo tal coisa, ou isso, aquilo, não importa. O que você está vivendo, Deus já liberou vitórias para você, você sabe que vai vencer, você sabe que é uma questão de tempo que isso vai encerrar. Você terá muitas outras batalhas na vida, porque eu tenho quase 30 anos de fé, eu nem sei, se for para eu contar tudo que eu já enfrentei, a quantidade de coisas que enfrentei, eu estou aqui mais vitoriosa do que nunca, mais abençoada do que nunca, e mais do que em tudo, mais do que nunca. Eu vivo o melhor tempo da minha vida, eu tenho as melhores coisas para contar de Deus. Não é só o melhor tempo, porque é o dia que eu posso contar. Mas a verdade é que um ano tem sido melhor que o outro, um tempo melhor do que o outro. Eu não estou caminhando apenas para a velhice, eu estou cada dia mais caminhando para algo maior, e virá algo maior, e algo maior, e eu sei disso, porque eu confio em Deus, porque eu estou com Deus. Então, às vezes o diabo quer fazer as pessoas acreditarem em cada besteira. Deus te trouxe até aqui em vitória. Eu tenho esse problema, vai vencer. Você pode não saber como, você vai vencer. E com essa palavra,
Seja lá o que for, você não tem que temer, Deus está dizendo. Ele já que, ele não é homem para que minta, ele já te abençoou. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ele tem te prometido vitória e não derrotas. Honra e não vergonha. E é isso que você vai ter. Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou. Diga, eu estou abençoado. E não posso mudar isso. Diga, diabo, eu sou abençoado. Você quer que eu peça desculpas? Eu não vou pedir desculpas. Diga, diabo, eu não vou pedir desculpas por eu ser vitorioso, abençoado, cheio do poder de Deus e com absoluta certeza que dias melhores virão. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Eu recebi uma bênção. Eu fui abençoado. E ninguém pode mudar isso. Coloque a mão na sua cabeça. Diga, uma bênção sobre mim. A bênção do Senhor está sobre mim. E nada nem ninguém pode mudar isso. Diga, eu sou uma bênção. A bênção está sobre mim. E não tem inferno que pode mudar isso. A bênção do Senhor sempre me acompanhará. Em nome de Jesus. Exatamente isso. Uau! A Ele. Ele é Deus. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. Há uma aclamação de rei. O rei disse isso. O Senhor é o rei. Aleluia. Aleluia. Esse é o melhor ano da nossa vida. E nós vamos terminar com o melhor ano da nossa vida. Não importa o que você vive hoje. É o melhor ano da sua vida. E vai terminar como o melhor da sua vida. Em nome de Jesus. Então, endireita o ombrinho, estufa o peitinho, olhinho, firme. Você não teme nada. Porque não há o que temer. Quando o diabo quiser trabalhar qualquer coisa, você tem que falar. Diabo, eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu nasci para vencer. Eu ando com Cristo. Diga, eu nasci para vencer. Eu ando com o Senhor dos Exércitos. Eu não temo nada. Eu não ando com medo. Nada me amedronta. Porque eu tenho o Senhor na minha vida. E fim. Se você permanecer no Senhor, se você teve alguma perda na sua vida aí para trás, foi a sua condição espiritual. Se você estiver realmente em Deus, eu te desafio. Eu desafio. É impossível você perder, seja para quem quer que for. Seja o que for na vida. Isso é impossível. Uma coisa pode ir até... mas ela muda. Crente que não vence é aquele que não anda em retidão. Porque todo cristão, todo crente que Jesus é a prioridade da vida dele, e que ele realmente teme a Deus, eu nunca encontrei um crente assim derrotado. Isso é impossível. Impossível. É por isso que eu sempre digo, vale a pena, vale qualquer coisa você ter vida com Deus. Porque a vida que você tem, a segurança, o poder que você carrega, é diferente. A coragem, a vida que há em você é diferente. Vale. Às vezes eu vejo as pessoas trocando uma vida tão incrível por causa de nada. E eu vejo o quanto a recompensa, a segurança, a proteção, a gente tem garantia absoluta.
de dias melhores com Deus. Certeza sempre de vitória em todas as coisas. Seja, não importa o que, somos mais que vencedores. Medita mais nessa palavra, porque assim, ela é forte, nosso Deus é forte, e só vem coisa boa e coisa forte mesmo para nós. Enfim, graças a Deus, graças a Deus. Coloque um pouquinho só o seu propósito aqui no coração, e mostre mais uma vez ao Senhor, diga: Senhor, eu quero entregar tudo nas suas mãos, agora, e eu confio no Senhor. Eu não vou me preocupar, eu quero que você faça essa oração. Não vou temer, não vou me preocupar, não vou me assustar, não vou olhar para a direita, nem para a esquerda. Eu não vou. Eu vou viver em paz, sorrindo, confiante, porque eu sei que o Senhor está na minha vida e a vitória me pertence. Eu sei disso. Então eu coloquei situações aqui e eu tenho 100% de certeza que o Senhor está tomando conta de tudo e que eu já venci. Eu creio nisso. Eu já venci, Senhor. Eu libero a minha fé, declarando: eu já venci. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.